Bom, e vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento a partir dos pontos fortes, né? Uhum. Falamos um pouco da empatia, da humildade, de se colocar no lugar do outro, de conversar, dar o feedback cândido e transparente. Agora, preciso ajudar a pessoa a se desenvolver. Que metodologia, ferramenta, enfim, que você ajuda, algo simples que as pessoas que nos ouvem possam Uhum. já imediatamente refletir e começar a aplicar para que elas desenvolvam seus verdadeiros dons, seus talentos naturais. Legal. Adoro essa pergunta e eu uso uma técnica, tem várias, né? Mas eu vou compartilhar uma bem prática, Michel, e que eu acho que vai ser um divisor de águas. Então, assim, só pegando um pouquinho o gancho do que eu falei sobre o feedback, né? Então, se você se preparou com fatos, com ilustrações, vai para essa conversa de feedback. É muito importante nessa conversa eu nem gosto de chamar de conversa de feedback. Essas que eu falei que devem acontecer aí quinzenal ou mensal no máximo, a gente poderia chamar de conversa de acompanhamento da jornada de evolução profissional. É bem Sim. mais humano, né? É. Porque essa palavra avaliação de desempenho, feedback, já traz uma conotação de... É aquilo que você falou, né? Já desperta o homem das cavernas. Opa, ninguém gosta de ser avaliado, né? Sim. Então, assim, daí... A primeira dica que eu queria dar, e aí eu vou chegar na resposta que você me pediu, mas é que eu tenho que dar uma introduzida para as pessoas entenderem. Então, primeira dica, é muito importante que o ambiente que isso vai ser feito seja um ambiente de preferência sem ter uma mesa dividindo, porque a própria mesa, seja na sala do líder, ou seja numa sala de reunião, ela já passa uma mensagem de eu estou desse lado, você está do outro lado, Sim. líder, liderado, e não é. Aí é uma conversa entre dois seres humanos que, independente do cargo, estão ali com um propósito, Sim. o desenvolvimento pessoal. Sim. Então, essa é uma primeira coisa que parece besta, mas ela faz uma diferença enorme, tá? Então, de preferência num ambiente mais contraído, sem uma mesa dividindo. Bom, aí o primeiro passo na condução do feedback consiste em você destacar todas as evoluções que você nota naquele mês. Como isso vai ser feito numa frequência menor? Então, olha, esse mês eu notei você com mais iniciativa. Vou te trazer um exemplo. Lembra aquela situação X? Olha que bacana como que foi a sua atitude perante aquela reunião XYZ. Então, por isso da importância de reservar um tempo antes para preparar, para poder anotar, né, os fatos que você vai trazer, os exemplos, as ilustrações. Bom, uma vez que fez esse feedback inicial contando da evolução, nesse momento já se criou essa aliança e essa conexão, que é fundamental para a fluidez dessa conversa. O segundo passo, que normalmente é o sofrido para os líderes, eu vou ensinar que você não vai mais precisar passar por essa dor, né? De ter que dizer o que não está bom. Sim. Esse é um método antigo que já está ultrapassado. Então, a forma como eu ensino, que é um feedback mais humanizado, consiste em você, como eu tinha falado anteriormente, convidar a pessoa a se autoavaliar. Em vez de eu dizer o que não está ok, então, fazendo um exemplo aqui, eu viro para você, você é meu liderado. Michel, agora vamos falar um pouquinho dos seus pontos a evoluir. Na sua visão, o que você enxerga que você precisa evoluir? E você vai falar. Eu não precisei falar nada, porque essa consciência está vindo de dentro de você, então a transformação vai ser mais potente, Sim. tá? Bom, Lucedile, mas o Michel não falou uma coisa que a gente sabe que te incomoda muito. Vamos supor que você não tem feito entregas no prazo e você não comentou nada a respeito disso. Como o líder deve agir nesse momento, né? Então, você vai afunilando as perguntas, mas em hipótese alguma você traz o assunto. Sim. Você só afunila. Então, eu posso virar e falar assim, legal, Michel, nós falamos então aqui sobre isso, eu reconheço que você também precisa evoluir nisso, deixamos anotados aqui. Agora, vamos falar um pouquinho das suas entregas. Como você avalia? E aí, eu afunilei. Muito provavelmente, nesse momento, você reconhece. Ah, Lucedile, mas ele respondeu tão ótimas. E aí, como você faz? Aí você vem numa terceira camada, onde vai trazer exemplos. Então, vamos dizer que você disse que estão ótimas. Eu posso, então, virar para você e falar assim, vamos pensar, Michel, nas últimas 4, olha, do cliente X, do Y, Z. Como que você avalia? Foram no prazo ou não? E nessa hora, realmente, a pessoa reconhece. Mas, Lucedile, então, por
que certas pessoas não reconhecem? Por causa daquilo que a gente falou, né, anteriormente aqui no nosso podcast. Muitas pessoas têm dificuldade de olhar para esse espelho, ou nunca pararam para olhar para esse espelho, tá? Bom, uma vez, então, mapeados os pontos e chegou-se a um consenso, o próximo passo consiste em eleger o mais prioritário para aquele momento, porque não dá para a gente querer melhorar tudo na pessoa de uma única vez. Sim. Então, o que é mais impactante nesse momento, mais representativo? É a comunicação. Ok. E aí eu vou ensinar, então, uma técnica respondendo a sua pergunta, né? Como, então, construir esse plano, né? Esse desenvolvimento, esse plano de desenvolvimento? Eu uso muito, ensino muito uma técnica que se chama Feed Forward. Em que consiste essa técnica? Consiste em você virar para o seu colaborador e falar assim, então, ok, nós vamos trabalhar nesses próximos 3 meses a sua comunicação. Como que você quer estar daqui 3 meses? Então, vocês podem elencar indicadores, isso é importante. Apesar de desenvolvimento humano ser algo, né, subjetivo, é possível mensurar tudo. Sim. Então, me comunicando de uma forma mais objetiva, não dando mais voltas para falar, me expondo mais. Então, estabelece-se esses indicadores. Eles são importantes para poder a gente ir medindo ao longo do processo, tá? E aí, o líder pode virar nesse momento para o liderado e falar assim, então agora, pense em pessoas, umas 5 pessoas que você conhece e que você admira muito na capacidade de se comunicar bem. Podem ser pessoas do ambiente pessoal, pai, mãe, irmãos, primos, um professor que eu tive, pode ser do ambiente profissional, um cara que eu trabalhei em outra empresa, então não necessariamente ali da empresa, tá? Pode ser uma figura, uma personalidade, né? Então ele vai elencar essas 5 pessoas. Aí você deixa a tarefa para ela ir conversar com essas pessoas, e é muito legal esse movimento, porque ela vai chegar nessas pessoas. Claro que se ela elencou o Barack Obama, não vai dar para ela conversar com ele. Aí ela vai colocar dentro da ótica dela. Mas, assim, no geral, ela vai procurar essas pessoas, vai se reconectar com essas pessoas. Às vezes é um ex-chefe e tudo mais. E vai dizer, olha, Joaquim, eu te admiro muito na sua capacidade de se comunicar bem. Me dá 2 ideias do que eu posso passar a fazer? E aí ela vai coletar essas ideias com diversas pessoas. E aí vocês marcam um novo encontro, daí 1 semana, tipo, mais ou menos nessa frequência, nesse prazo. Enfim, vocês chegam num acordo de uma data e ela vai trazer, então, todas as dicas que ela pegou. Né? E aí, como que a mudança de comportamento acontece? Né? Então, eu queria explicar um pouquinho isso para as pessoas entenderem. Toda a base do meu trabalho, a minha filosofia, está muito pautada numa frase do Einstein, que diz assim, insanidade é você querer um resultado diferente fazendo sempre igual. Então, se, por exemplo, eu não me comunico bem, é insano eu querer melhorar se eu não mudei nada na minha forma, né? Então, ela está vindo com novas estratégias do que ela pode passar a fazer. E aí, neste momento, líder e liderado combinam, então tá bom, você vai passar a adotar essas estratégias. E aí, sim, nesse decorrer, vai dando esses feedbacks que eu falei que são intermediários, aonde que vai falando, olha, já estou percebendo que você fazer mais aquilo lá, que é uma das dicas que você pegou. Bacana, ó, vou te dar um exemplo, tal situação, tal. E assim, o desenvolvimento acontece. Então, de acordo com o livro O Poder do Hábito, quando a gente pratica um novo hábito por 66 dias em média, esse novo hábito se torna um novo comportamento. E isso é provado pela neurociência, porque o nosso cérebro é composto de várias sinapses, ou seja, vários circuitos neurais. Quando eu pratico um jeito diferente de fazer e torno aquilo um hábito, aquele comportamento anterior, ele perde força e ele se desconecta. Tá certo. Então, vamos imaginar que se eu tinha uma comunicação agressiva e passo a praticar um jeito diferente, aquilo vai enfraquecendo e uma nova conexão se forma.